Amigos e amigas, eu sou Jorge Soruco e este é o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. Um programa que não é para colorados ou para gremistas, mas para todos que se interessam por futebol, bebidas e gostam de preparar as suas carnes na brasa. No programa de hoje vamos conversar com Fernando Pullman e com o vice de marketing do Internacional, Jorge Avancini. Falando de tragos e assados, hoje vamos conversar com quem, Bueno? Pois, meu caro Soruco, na nossa pauta sobre bebidas, já que a semana passada a gente trouxe uma entrevista, hoje eu vou fazer um comentário sobre um livro que está chegando aí, muito interessante para quem quer conhecer a história da cena cervejeira gaúcha. E nos assados a gente bateu um papo muito legal com um cara que é assador lá da Serra dos Campos de Cima da Serra de Cambará do Sul. Tá muito bacana. Importante destacar que nós do Clube FTA estamos mantendo o distanciamento, estamos de máscara e somos vacinados. O Clube FTA está nas redes sociais, @Clube FTA, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Junto com meus colegas Ricardo Bueno e Paulo Trindade, teremos um bate-papo semanal discutindo o futebol com profundidade. O mundo da bola, os tragos e os assados. Satisfaction. Clube FTA. Amigos e amigas, o Clube FTA está de volta em seu segundo programa. Vamos conversar com o Fernando Pullman, criador e desenvolvedor da Grêmio TV, do programa Grenalizando, dentre outros projetos que ele já participou, que depois ele pode falar para nós um pouquinho, e com o Jorge Avancini, vice-presidente de marketing do Internacional e que também já trabalhou como executivo no Bahia. Soruco, me permite um... Claro, meu parceiro. O pessoal que não conhece a minha linda voz aqui é o Ricardo Bueno. Eu queria só fazer uma parte inicial, cumprimentar o nosso amigo Jorge Avancini. O Fernando vai entender por quê. Por algumas razões. O jorge Avancini fez aniversário há poucos dias. Sabe disso? Verdade, em janeiro. Verdade. Certo, Avancini? Certo, somos capricornianos, como eu e o Suruco. Olha aí. É. O Jorge Avancini, há poucos dias, assumiu a presidência do Sindicato dos Administradores aqui no Rio Grande do Sul. E eu queria dizer o seguinte, queria parabenizar o Avancini, porque o Avancini está capitaneando uma campanha que me interessa muito, que ela tem uma das hashtags, que é o Tsunami Nevado, como é que é? Não, o platinado. Tsunami prateado. E valorização do pessoal mais. sênior, 50 a mais. E aí o que ele fez? Ele foi lá para o Inter e trouxe o velhinho da Alessandro, que não é 50 a mais, mas é 40 a mais, que não tá é na platinado, mesma. porque ele tá careca. Então, inclusive, eu preciso aqui depois, em outro momento, pedir desculpas aos nossos ouvintes, que eu já saí queimando a contratação do D'Alessandro e em 2 semanas já revi o meu posicionamento. O Bueno, até primeiro, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, com o Fernando, todo mundo, é um prazer, né? Nesse projeto que eu desejo o maior sucesso, acho que precisa de coisas qualificadas, eu conheço vocês bem, de longa data, né? Mas o D'Alessandro é a prova do que os 40 a mais, né, ainda dão resultado. O velhinho entrou 15 minutos e resolveu a parada. Então, esse movimento que a gente faz pelos sindicatos administradores, da qual agora eu assumi a presidência para os próximos 3 anos, é justamente valorizar esse potencial e esse enorme contingente de profissionais, claro, mais os administradores que estão aí na berlinda e que, para evitar o que eu tive há um tempo atrás, que me disseram que eu era velho. Então, dentro de um processo de recrutamento e seleção, que eu era velho e que eu não tinha nada para contribuir. E o mais interessante, Avancini, se me permite, que o que vocês propõem... Old school, né? Old school. E que vocês propõem uma mesclagem, é uma interação. Exatamente. Que o jovem aprenda com o cara sênior e o sênior vá rejuvenescendo, digamos assim. O grande problema, né? Bueno, que todo esse conhecimento, essa experiência, e eu vivo isso no Inter agora, né? É que quando vem a turma jovem, cheio de energia, mas a turma jovem não tem uma coisa que é barriga no balcão, experiência. E esse ano que passou, em 21, eu tive alguns exemplos que a gente deixou os executivos trabalharem, como a live da Libertadores, 15 anos, e que foi um redondo fracasso. Por quê? Porque, né, não ouviu as questões dos mais experientes, fornecedor, como é que pensa o sócio, como é que pensa o torcedor. Então, na realidade, eu acho que as empresas estão focando, talvez porque salários mais baratos, ou porque essa garotada é mais criativa, ou já nasceu dentro do mundo digital, coisa que nós, os mais 50, 60, temos mais dificuldade, mas uma coisa é inegável, é a experiência e a barriga no balcão. E isso ninguém tira. Legal. Vamos meter o Fernando nessa conversa. Fernando, o que tu pensa sobre isso? Tu que é um cara de YouTube, que é um negócio super recente
digamos assim, né, do ponto de vista histórico. Eu quero aproveitar para ajudar a complementar isso que o Avancini falou. Eu acho que nada na vida, nenhum produto que tu cria na vida, e eu sou um cara que passei minha vida inteira criando produto, assim como o Avancini, ele não nasce em um momento, ele não tem um marco zero a partir de agora, né? Ele nasce muito antes, às vezes, do que a gente tem capacidade de perceber, né? Aquele produto, quando tu coloca ele na rua, traz dentro dele uma carga de vivência de outras coisas que tu já passaste muito grande. Então, por isso que a experiência é tão importante. Eu trabalho com uma faixa de idade, uma faixa etária, uma geração, que é a geração Z e a geração Y, que ela é muito imediatista, ela é muito arrogante, né? Eu tive um menino que trabalhou comigo, que realmente era um cara espetacular, assim, muito acima da média. Um dia ele me disse: eu sou o cara que vou te deixar rico. Aí eu disse: é mesmo? Ele disse: eu sou o cara que vou te deixar rico. Eu disse: cara, quanto tu já botou de dinheiro aqui dentro? Não, mas eu sou o cara. Não, o cara que vai me deixar rico é o cara que vai botar dinheiro aqui dentro. Hoje quem bota dinheiro aqui dentro sou eu. Hoje o cara que vai pra rua e vende e traz o cliente sou eu, né? Não adianta só tu ter o conhecimento, né? Claro que o conhecimento é importante, mas tu tem que ter toda uma vivência, todo um network, toda uma experiência, e é muito isso do que o Avancini está falando, né? Tipo, a Quentos, que é a minha agência, a gente começou a fazer transmissão ao vivo, a gente começou a fazer live, numa época que nem se falava em live, era os Hangout and Air, tá? Em 2013, quando não existia, o YouTube não sabia te explicar o que era a transmissão ao vivo. Os caras ligavam pro YouTube e o YouTube mandava nos ligar pra gente explicar como é que a gente fazia, porque a gente criou o sistema de transmissão do YouTube no Brasil. Então, se tu pegar essa experiência toda que tu teve, na hora que tu bota alguma coisa ao vivo, se dá algum problema, é essa experiência que vai resolver, né? Não é o que tu aprendeu vendo coisas no YouTube. Como é que faz isso, como é que faz aquilo, não sei o que. O momento, a hora de resolver, ela não espera tu ir lá ver como é que faz, tu tem que fazer ali na hora. Então eu concordo muito com isso que o Avancini falou. E só para encerrar, que eu falo muito, eu só quero complementar uma coisa sobre o D'Alessandro. Embora eu seja gremista, teve uma cena do D'Alessandro uma vez que eu assisti que eu nunca vou esquecer. O D'Alessandro, eu estava gravando lá na área da churrascaria ali, quando tinha churrascaria ainda, na frente do Beira-Rio, para um cliente. E aí, era próximo no meio-dia, tinha uma senhora com o uniforme da limpeza, um segurança, um porteiro, eles estavam com uma churrasqueira de latão, né, fazendo ali, botando fogo, ajeitando e tal. A gente tava ali mexendo com eles, vamos comer junto esse churrasco. Na época eu ainda comia carne, hoje não como mais, mas ficamos mexendo ali com eles. Daqui a pouco chega o D'Alessandro de uniforme de treino, de chinelo, devia ter saído do treino ali com um pedaço de carne. Eles assaram e ele comeu junto com os funcionários ali, né? Então, um cara que na época era o jogador número 1 do Rio Grande do Sul, talvez um dos maiores nomes do futebol brasileiro, ali comendo junto com o funcionário e tal. Essa integração que tu vê do D'Alessandro dentro do clube, para mim, que sou gremista, me fez perder muito do ranço que tu acaba criando, obviamente, como torcedor. Foi uma cena que me marcou e que eu guardo assim para a vida, como uma lição de humildade mesmo, de como a gente deve se comportar em qualquer ambiente. Certo. Mas na verdade hoje o papo já está fluindo, mas hoje o que nós queríamos mesmo hoje é ouvir como como os clubes de futebol estão aproveitando as redes sociais, né, Bueno? Como é que está esse trabalho de aproveitar? De certa forma, né, como é que estão enfrentando as redes sociais? Porque eu hoje percebo que tem uma situação que é dúbia, né? Sim. Isso que tu dizes, de aproveitando tudo aquilo que as redes sociais e as ferramentas web nos oferecem, os diversos canais de ferramentas, e o que elas trazem de enfrentamento, porque vem o contraponto, né? Vem a questão da opinião, do comentário, dos haters. Então é um assunto extremamente complexo
e eu imagino que esteja extremamente desafiador para os clubes fazerem a sua comunicação, e no caso aqui mais do Avancini, mais diretamente o marketing, assim como o Fernando, como provavelmente envolvido em vários projetos que tenham o esporte ou o futebol propriamente dito como tema, né? Sim. Manda, Avancini. Acho que mais do que isso é importante, Bueno, Fernando e Suruco, é complicado, porque o que eu quero dizer? Eu estou há 22 anos no futebol, né? Eu sou do tempo ainda que o mais importante era ter o site, depois veio o ICQ e o Orkut. Uhum. E na realidade a velocidade que as redes sociais tiveram nos últimos 5, 6 anos, os clubes não acompanharam. Eu vou falar aqui, mas tem clubes que são diferentes, que estão mais evoluídos, né? Não acompanharam. Então geralmente isso foi sempre relegado lá num cantinho, porque tu não tem verba, né? Então tu não consegue estruturar o clube, porque todo o dinheiro no conceito de caixa único, que é o que os clubes brasileiros trabalham, ele vai para o departamento de futebol. Então sobra muito pouco para tu investir num estúdio, para fazer um programa como vocês estão fazendo, contratar profissionais, seja funcionário do clube. Na realidade tu vai trabalhando por soluços, né? E aí tu não consegue ter uma política. Porque as pessoas também, principalmente quem está no comando, né? Isso eu tive a possibilidade de viver em vários clubes, eles são pessoas mais experientes, para não dizer com mais idade, eles não veem a validade da rede social. Porém, hoje está muito difícil de fazer futebol, né? Eu fico pensando aqui, o Suruco, tu me acompanharam, cara, no projeto 100 mil sócios, lá em 2008, 2009, 2010. Se nós tivéssemos hoje as redes sociais com a agressividade, com o nível de cobrança como existe hoje, nós não teria feito nada do que a gente fez. Né? Ia ter um contravapor de uma dimensão então, tu vai tão grande. Hoje eu digo, tudo que se tu faz, o torcedor reclama, se tu não faz, o torcedor reclama. E tem muita gente que soube aprender nisso e tirar dinheiro, ganhar dinheiro, gerando crise onde não tem. Né? Então, a rede social, e a gente vive de crise, né? Eu acho que o Big Brother tá aí, tu quer ver a confusão, tu quer ver o pega-pega, quer dizer, é um programa que... O que te deixa de cultura? Zero. Eu não assisto Big Brother há 4 anos, eu acho um absurdo, é o anticultura. Mas gera milhões e milhões, porque tu quer ver aquela muvuca ali, né? Hoje é o produto, mais caro, hoje é o produto mais caro e que mais arrecada no Brasil e é um dos maiores do mundo. E olha qual é... E o interessante é que este Big Brother, que eu também não assisto há muitos anos, mas eu acompanho nas redes sociais, este Big Brother está sendo criticado porque não tem conflito. Né? Os caras estão sendo criticados porque está muito... Não estou sendo Carola nem Careta. Sim. Qual é a cultura que nós deixamos? Qual é o legado? É zero. O legado é pegação. Se não pegar e não tiver confusão, não, né? E aí tu tem hoje toda uma sociedade que a gente vive de violência, de sem limite, né? E as redes têm esse potencial e os clubes ainda não souberam claramente como tirar proveito, porque isso requer investimento, requer um planejamento, né? Eu diria que talvez até a questão hoje, né? Eu tive a possibilidade de acompanhar esses 20 anos. Para mim hoje o departamento de marketing, ou a vice-presidência, de acordo com cada clube, ele é o segundo órgão mais importante depois do departamento de futebol. Já que os clubes nasceram para jogar bola. Então tu tem lá... Sem a razão de existir, né? O departamento de futebol, com as suas estruturas, seus diretores, depois veio o marketing. Né? Então, e aí tu não consegue ainda, porque o marketing ainda muitas vezes é lembrado como, preciso de dinheiro para pagar o fulano, beltrano, e tu não consegue ter uma gestão. Além disso, a questão da padronização. Quando tu pega uma estrutura do tamanho do Inter, né, tu começa a ter muitas... outras áreas, por exemplo, hoje Twitter. Eu tenho Twitter do museu, tenho Twitter da relacionamento social, tem Twitter do Parque Gigante, tem Twitter do marketing, tem Twitter do futebol. Como é que tu organiza isso? Tem Twitter do feminino, tem Twitter do... Né? Então pra tu não consegue, consegue ter um conceito, uma linha de comunicação. Uhum. Né? E isso é gerido por pessoas diferentes, subordinadas a diretorias diferentes. Então, eu te diria que é um mal necessário. Tu tem que estar ali que eu digo que vem o dinheiro novo, né? Porque não é de patrocínio, essas coisas aí já está careca de saber, não tem onde tirar, e que nós temos que oportunizar isso e se falar, buscar o famoso engajamento, o relacionamento. Tem desafio e trabalho pela frente. Exatamente, só que tu tem que estruturar, né? Não adianta. Uhum. E tu, Fernando, como é que tu enxerga as redes sociais do Grêmio, esse relacionamento que na verdade, eu acho que não só do Grêmio, tá? Eu acho que dos clubes como um todo. Também vou pela essa mesma linha do Avancini.
Primeiro, complementando isso que o Avancini falou sobre a crise, né? O quanto a crise paga. Em 2015, acho que foi, ou 2016, participei de um evento no Rio de Janeiro chamado Rio Content, tá? Que é um evento espetacular, assim, é o maior evento de business e audiovisual da América Latina. E estava num dos painéis do Rio Content, na época eu não fazia a Grêmio TV ainda, não tinha entrado ainda para fazer a estratégia da Grêmio TV, mas estava o pessoal que fazia a Palmeiras TV, o Santos TV e a Corinthians TV. Corinthians ainda era no sistema de TV como a gente conhece, tradicional. Santos e Palmeiras já estavam, desculpa, não era a Palmeiras, Santos e Fluminense já estavam dentro desse sistema do YouTube, que foi para onde migrou todos os clubes depois. E uma das coisas que eles falaram, assim, os três que falaram lá, quando fizeram perguntas para eles, como é que funciona? Eles, a TV funciona, o YouTube, ele cresce em dois momentos. Ele cresce ou quando tu tá ganhando muito ou quando tu tá muito mal. Quando tu tá próximo da zona da degola, ou quando tu tá próximo a ganhar um título, é onde o torcedor mais vem, porque ele quer saber notícia. Ele precisa de uma luz, ele precisa saber o que está acontecendo. E os jornalistas em geral aprenderam isso. Eles entenderam isso, eles entenderam que isso é uma fonte de receita inesgotável, né? Eu tenho amigos jornalistas que eu sei que eles faturam 2.000, 3.000 reais por live numa derrota do Inter, por exemplo, né? Ou numa vitória esplendorosa do Inter, né? Né? Então, assim, tem jornalista que ganhava 4.000 reais em veículo de comunicação, hoje fatura 100 mil por mês, em função do YouTube, né? Então, realmente, os números são impactantes. E aí, falando sobre essa questão dos clubes, onde é que eu acho que os clubes se perdem? Os clubes, eles não conseguem entender que hoje rede social é investimento. Rede social não é custo. Só que quando tu senta, e aí o Avancini pode falar melhor do que eu, obviamente, mas quando tu senta na frente do presidente para defender uma verba para investimento num canal do YouTube, por exemplo, o cara vai te olhar e vai dizer, não, mas eu não tenho tudo isso para gastar por mês. Só que não pode ser dessa maneira que tem que enxergar. Tu tem que enxergar o seguinte, se eu gasto 20 mil por mês no canal do YouTube, eu tenho que dar um jeito de arrecadar 30. Se eu gasto 50, eu tenho que arrecadar 120. E daqui a pouco o YouTube, e eu tô falando do YouTube porque é a praia onde eu sei surfar, o YouTube ele tem capacidade de sustentar todo o departamento de comunicação, tranquilamente. Porque se um jornalista pode fazer 3 mil, 4 mil numa live, um clube com uma estratégia bem estruturada de comunicação pode fazer muito mais do que isso. Né? Então, tudo que ele tem de patrimônio, de atletas, de histórias, de memória, de informação, e principalmente de paixão, de envolvimento, tu entendeu? Só que o que acontece? O clube ainda enxerga tudo isso como custo e não como um investimento que no futuro, a médio e longo prazo, vai virar grana. Né? E eu tenho participado de muitas lives, eu participei de uma live o ano passado, que era eu, o Douglas Lunardi, representando a CBF, e um menino da Globo. Foi uma live, era nós três para discutir sobre o futuro do streaming no futebol brasileiro. Foi logo que começou ali aquela confusão que o Bolsonaro tinha liberado e tal, né? E daí tava todo mundo apavorado. E eu disse, cara, esse vai ser o futuro. Não tem, mas o Brasil não tem internet para segurar isso. Bom, não tem hoje. Mas vai ter daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 6 anos, eu não sei quando que vai ser, mas vai ser. Quando eu estava no Grêmio, junto com o Douglas, o Douglas pediu e a gente fez um estudo do qual seria a capacidade de arrecadação do torcedor gremista para o Grêmio, se o Grêmio, em vez de fechar o contrato lá de transmissão da internet com a Globo, fizesse por conta própria. Né? Tem um estudo lá mostrando que é viável fazer isso em 2014 ou 2015, há 6 ou 7 anos, 6, 7 ou 8 anos atrás, com uma estrutura muito mais precária do que você tem hoje, com custos muito mais elevados. Né? Então, assim, é viável. Por que todo mundo não faz? Bom, aí a gente vai entrar numa discussão aqui gigantesca de relação com imprensa, né, de desgastes pessoais, de falta de interesse político, né, e principalmente tu conseguir convencer um clube
que o cara vai investir X e depois vai tirar. Porque se não tirar aquilo ali, o cara vai bater lá na porta da Avancini e vai dizer, te vira, eu preciso disso. Né? E isso não é um projeto, obviamente, que ele vai acontecer de uma hora para outra. A gente já enxerga futebol de uma maneira. Né? Se tu quiser mudar aquela maneira do torcedor assistir, isso vai levar um tempo. E talvez nenhum clube queira apostar nesse tempo. Nós vamos chegar, né, num ponto que acaba chegando no futebol também, que é a visão de curto, médio e longo prazo. A comunicação e o marketing são estratégicos, são investimento, como tu disseste, né? E, inclusive que podem minimizar gastos com gestão de crises que surjam e fujam do controle, né? Bueno, mas é um processo complexo, né? Meu caro Bueno, a conversa está sensacional e vamos voltar daqui um pouquinho para conversar mais sobre essas questões todas de internet e o futebol. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Pois, meus queridos amigos e amigas do Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, hoje nós temos o privilégio de conversar com uma figura espetacular que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás, quando produzi os conteúdos do livro Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo. Eu estou falando do Marcelo Sartori, que eu conheci lá em Cambará, cidadão que é não só um assador, mas uma figura que faz uma certa reflexão, até filosófica, eu diria, sobre o assado. Foi muito legal a nossa breve convivência lá em Cambará do Sul. O Marcelo é um cara que tem frases do tipo assim, onde tem fogo, tu nunca estás sozinho. O fogo estrala, o fogo chia, ele conversa contigo. O Marcelo tem frases do tipo, para mim não tem termômetro e não tem muito equipamento. O tempo do assado é o tempo do meu olhar para a carne e o meu olhar para o fogo, a minha conversa com o fogo e com o vento. Então é com o Marcelo Sartori que nós temos o prazer de conversar nesse momento, meus amigos, e tenho certeza que vocês vão gostar muito do papo. Marcelo, como é que tá, meu irmão? Mas quanta honra, na verdade, diria que a honra toda é minha, por todo esse... eu poder estar participando com o senhor, já digo desde a outra vez, foi uma pessoa que tem um amor pelas coisas, um olhar diferente. Então eu lhe agradeço muito e estamos muito bem. Cambará do Sul agradece a visita. Imagina. Marcelo, conta pra gente aí, pros nossos ouvintes, como é que foi o início da tua jornada, digamos assim, junto aos assados? Como é que tu foi aprendendo, como é que foi a tua vivência junto às brasas e essa gastronomia tão particular aqui do Rio Grande do Sul? Então, essa explicação é a parte mais legal, eu acho. Eu tenho isso de família, né? Eu tenho isso do meu pai, eu tenho isso dos meus tios, como cozinheiro, como assadores, como aquele canto do galpão, aqueles acampamentos de estância, que foi... Eu aprendi com, vamos dizer assim, com os que inventaram quase. Perfeito, que são os que trouxeram e perpetuaram até os dias de hoje aquela nossa herança campeira e de fogo de chão lá dos 1500, 1600, vai saber de onde, 1700 por aí, né? Exatamente é isso. E nesse momento eu acho que é onde eu mais me apeguei realmente, porque os assados, os churrascos, eles são para mim um ritual, eles são uma retomada de hoje em dia de memórias, de momentos perdidos que a gente não tem mais tanto hoje, e por isso que eu acho que o assado e o churrasco ele é importantíssimo, nossa, eu podia procurar várias palavras, mas um ritual, uma união, eu acho que, porque nesse momento quase ninguém diz o que é, o que tem, o que não. Trocam conversas, falam sobre o fogo, sobre comida, tá desarmado as pessoas e com um sorriso no rosto. É uma celebração que de alguma forma naquele momento ali diminui, digamos assim, as diferenças eventualmente sociais, econômicas e nos leva para aquele momento ali de cultuar o fogo e o assado que é meio assim universal, no sentido de que é da
da nossa raiz como homens gregários, né? O fogo lá atrás nos aproximou e nos reuniu, né, à noite, especialmente, para aquela conversa, aquela troca de saberes, e isso, de certa forma, nós temos um privilégio aqui, como gaúchos e gauchos, né, aqui do sul, da Argentina, do Uruguai, que é tudo mais ou menos junto, e eu acho que é a isso que tu te referes, né, esse congraçamento, né? Exatamente, perfeito. Eu disse que o senhor é muito bom, ele sempre me ajudou com as palavras. É uma boa troca, ótimo. Exatamente isso, sem tirar e nem colocar esse momento do fogo, que a gente, graças a Deus, tem essa... como é que eu vou tentar? No nosso sangue, tá na nossa herança realmente. Então, qualquer momento é um momento de fazer um fogo, de se reunir, e ali realmente é aquele momento que as pessoas se doam mais para ouvir, para conversar. Então ela é incrível, até mesmo porque se alguém falar mais alto, o fogo dá 2 estraladas, alguém já para de falar e olha o que aconteceu. Opa, já dá uma encurtada naquele caos ali que está se alongando muito. E aí, observando e estando muito atento e sensível a esse momento, e tu estando muito disponível, muito envolvido com aqueles momentos, tu fosse observando como é que é o procedimento, o tempo, digamos assim, que não é um tempo de relógio, como tu dizias lá no nosso livro, não é um tempo de termômetro, mas é um tempo de observar e interagir com o fogo, com a carne, com o vento, porque tu é um cara que faz assados, né? Tu tem uma habilidade, um conhecimento de fazer o assado a céu aberto, junto com o céu, o sol e toda essa interação da natureza naquele momento ali, confere? É isso aí. E foi aonde eu aprendi realmente com meu pai, foi essa parte de observar o barulho, observar a cor, observar o chiado, observar a velocidade e a temperatura do vento que bate no rosto. Então foi nesse momento que a gente foi vendo o que acontecia, e como se transformava aquele assado, aquele alimento que estava ali. Então foi ao redor, por isso que o pessoal sempre olha muito gaúcho, às vezes está com aquela cuia de chimarrão bem quietinho, só olhando para o fogo. Ele está observando, ele tá escutando, ele está vendo a transformação. Então foi assim que a gente aprendeu, sentadinho num toco, ali olhando, mexe a brasinha para cá, puxa o calorzinho para lá. Portanto que o pessoal fala muito assim, que nessa parte eu posso dizer que realmente eu gosto muito de fazer, e um tanto quanto não irônico ou arrogante, ser bom nisso, claro. É essa parte do fogo de chão, que é um dos assados mais difíceis que tem para fazer, porque é tudo isso, os intempéries do normal, do dia a dia. Mas se a gente consegue, tem esse amor, esse cuidado, a gente senta e a gente consegue decifrar o que o tempo está falando para nós. É uma conversa com alguns códigos, alguns segredinhos, em que tu vai, digamos assim, amaciando a carne, o fogo, e eles também vão, de certa forma, te envolvendo e te conquistando. Mas eu queria te fazer uma perguntinha mais específica, assim. Não quero. Aqui o nosso papo está super bacana numa outra dimensão, mas num aspecto um pouquinho mais técnico. Quando a gente esteve aí contigo, tu usou tanto espetos, no caso, tu tinha um espeto espetacular que foi capa do nosso livro, né? Com dois dentes, digamos assim, que tu assou aí uma costela, se eu não estou enganado. Mas tu também usou uma grade de metal, uma grelha, digamos assim, né? Não é propriamente uma trempe, porque ela era arredondada, ali tinha uma chaleira, até tinha uma água pro chimarrão, enquanto a gente batia papo. Pra ti, tem muita diferença, se tu for fazer um churrasco, por exemplo, tu prefere, numa churrasqueira, tá? Ou dentro, interno, tu prefere o espeto ou a grelha? E independente da tua preferência, tu te sinalizaria para os nossos ouvintes assim, olha, quando for usar o espeto, né, esteja atento a tal coisa, quando for usar a grelha, esteja atento a outro aspecto. Como é que é isso? Como é que é essa relação grelha e espeto para ti? Então, olha, isso é uma ótima pergunta, porque essa pergunta em ascensão a cada momento, até mesmo porque hoje as grelhas, elas estão muito em evidência, e eu digo por quê? Porque ela se torna um tanto quanto mais fácil para fazer. Se você tem 2 pessoas, se tem 10, pode escolher vários cortezinhos. Porcionar, assim, dê mais variedade. Exato. Os acompanhamentos são mais fáceis de fazer na grelha.
O espeto, realmente, assim, eu gosto, mas se eu uso espeto daí no chão. Eu uso grelha, assim. Eu uso tanto que a minha churrasqueira, minha parede, ela tem 2,50 m de parede. De boca? Opa, que loucura! Então, e aí a gente pode brincar bastante. Então, são diferentes instrumentos para diferentes tipos, cortes, tamanho, e o que a gente deseja fazer. A gente está em casa lá, temos 2 pessoas, coloca um espetinho ali, também tá bom, é muito legal de ficar ali virando e tudo mais. Perfeito. Mas a grelha é muito mais rápida para cortes pequenos, né? Muito mais funcional, eu diria. Perfeito. Porque consegue deixar realmente... é uma churrasqueira elétrica. Bom, é diferente, né? Botou o espetinho lá, deixou girando ele lá, também funciona muito bem. Mas tá tudo numa boa, mas a grelha te dá uma outra possibilidade de interação também, né? Exatamente, sem falar que fica incrível, a gente deixa uma cor incrível, né, com tudo os alimentos que coloca, mas eu tenho uma coisa para dizer que isso é minha percepção, e vou falar assim, a grelha, ela fica um tanto de uma altura de cima da brasa, certo? Certo. Mesmo a com canaleta, mesmo que o pessoal fale assim, não, mas a minha é canaleta, mas não te esquece que no meio da canaleta tem um vão. Claro. E a carne fica naquilo. Então, quer dizer o quê? Ela também pinga. Quando pinga, ela cai muito perto da brasa. Vem aquele cheirinho bom, né? Mas logo depois vem o cheirinho do mais queimado. O que tá queimando? Não, foi o quê? A gordura cheirosa que estourou. Então, algumas vezes, dependendo qual corte de carne, essa fumaça que fica muito, com a gordura pingando muito, vai pegar na carne. Por isso, dá um defumado um pouquinho estranho, digamos assim. Isso, um pouquinho mais aquele amargorzinho, aquelas coisas assim. Por exemplo, se botar uma carne muito gorda, é isso que eu quero dizer, põe uma gordurama lá, nossa, aquilo vai... E o fogo de chão e de espeto, ele escorre, né? Ele vai escorrer ali no canto, não vai pegar no fogo. Ele é absorvido pelo próprio solo e tá tudo certo, né? Exato, e não volta pra carne. Então, não volta pra carne. Os sabores da grelha, os sabores do assado de espeto, de fogo de chão, é diferente. E não é igual, não. Não tem assim, eu gosto mais de um ou do outro, não saberia dizer. Eu gosto de fogo de chão, é para pedaço muito grande, um cordeiro inteiro, costela inteira, né? E o senhor vai acabar não fazendo numa grelha, porque ela vai ficar pingando ali e dá até mais trabalho, no caso. Marcelão, eu queria te agradecer muitíssimo, eu tinha certeza que o nosso papo ia ser legal, o nosso tempo é curto, quem sabe mais adiante, quando o nosso programa, espero que em breve ele se transforme num programa de TV, um cenário, nós pretendemos fazer essa conversa aqui, por exemplo, hoje, seria feita na beira de uma churrasqueira, com outras pessoas interagindo conosco, né? Mas estamos indo despacito, então, numa dessas a gente vai subir aí, quem sabe até com produtora de vídeo, e vamos fazer um programa especial contigo. Te agradeço muitíssimo a tua gentileza, quero te parabenizar mais uma vez pela forma como tu te colocas, te envolve com essa nossa coisa tão visceral e antropológica até que são os assados. Tá bom, meu irmão? Jeff, muito obrigado novamente, sempre é um prazer estar do seu lado, principalmente com toda essa cultura toda aí que eu acabo sempre aprendendo muito. E eu ia lhe falar, o próximo vamos fazer na beira do fogo e pra gente poder fazer tomando um trago e contando história. Tá bom, Marcelão, te agradeço mais uma vez. Aí, pessoal do Clube FTA, na semana passada eu disse para vocês, ou na anterior, que eu ia desligar e passar a bola pro Soruco, que eu ia degustar uma com o Farinati. Hoje, infelizmente, eu não posso dizer que eu vou desligar e beliscar um assado com o Marcelão, porque ele tá lá, eu tô cá. Mas vamos seguir com o nosso programa, que tem muito mais coisa bacana pra gente aí. Falou? Vai, Soruco! Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta nesse papo com o Jorge Avancini, com o Fernando Pullman, conversando sobre as redes sociais, sobre a mídia digital, sobre o aproveitamento do YouTube para os clubes de futebol. Mais especificamente, estamos aqui no Rio Grande do Sul, falando mais de Grêmio e Inter, naturalmente, o que não impede também eles falarem qualquer coisa do que acontece fora também aqui do Rio Grande do Sul. Mas fala aí, Bueno, o que tu queria colocar? Eu queria dar uma catucadinha no Avancini, em que ele puder nos trazer de informações aqui. Um dos pilares da atual gestão do Internacional um dos planos, um dos objetivos, era o clube mais informatizado do Brasil, o clube mais digital do Brasil. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque o digital é a forma com que tu coloca um
um aplicativo para o sócio interagir, se comunicar, sorteios, promoções, enfim, é um mar de coisas, né? E inclui, de alguma maneira, também toda essa questão de imagem, de redes sociais e tal. Eu queria te perguntar, como é que está isso? Como é que vem evoluindo isso em paralelo com a questão principal, que é o futebol, essa tentativa do Internacional de retomar a hegemonia regional do ponto de vista de campeonatos e tudo mais, né? A prioridade que é o futebol. Como é que isso está sendo levado? E queria fazer uma segunda colocação, vamos ver se tu toca a ficha aí, o que o Fernando acha. Como é que faz para dar algum tipo de orientação para os jogadores de futebol que hoje estão todo o tempo nas redes sociais, né? No Instagram e Twitter especialmente, e carregam durante o seu período no clube a imagem do clube, a marca está sendo ali aliada. Como é que faz para fazer essa gestão? Tem como ou ainda não deu para descobrir porque é tudo muito recente? Bom, essas tuas duas perguntas dá para fazer 2 programas. Vamos fazer. Vamos fazer 2 programas? Vamos fazer programas mais. Dá para fazer 2. Bom, a questão do Inter ser o clube mais digital, eu te diria que dos projetos do marketing é o que eu estou mais frustrado, porque ele não decolou como eu imaginei que tinha que decolar, ou como já estaríamos agora, né, funcionando. Mas o que é importante, né, Bueno, para a gente separar, quando tu fala em clube digital, vem na cabeça do leigo, eu tenho que ter um aplicativo legal. E não é só isso, o aplicativo é a porta de entrada, né? Agora, para você ter essa porta de entrada que vai te levar para... Eu sempre costumo fazer uma comparação com aquele filme Monstros S.A., né? Sim. Que você tinha lá o quarto da criança com uma porta e que ela abrindo aquela porta, ela caía para dentro da fábrica com milhares de portas, né? Então o clube de futebol é isso, tu tem uma porta de entrada e depois eu vou ter lá a porta do futebol, a porta do relacionamento social, a porta do sócio, a porta do marketplace e todas as outras coisas. Só que isso tu precisa ter sistema, tu precisa ter gente, tu precisa ter cultura, né? Então hoje, por exemplo, no Inter, nós temos 7 fornecedores de TI, que alguns não se falam. Então não adianta eu ter um aplicativo que vai, essa porta principal, que vai me levar a várias coisas, né? Se eu não tenho lá como botar no ar. Por exemplo, esse produto que vocês criaram muito inteligentemente, por que o Inter não faz isso lá na sua rádio? Eu não consigo fazer um podcast, não digo nem diário, pelo menos semanal. E não faltaria assunto, né? E tema. Então, tu tem lá, tu tem todo o produto, tem os jogadores, tem os dirigentes, convidados, né? Tu não consegue rodar. Então tu entra numa situação em que o torcedor não entende, porque o digital também vai impactar na nova forma de tu gerar sócio, que está ligado aos 200 mil, que é a meta. A meta dos 200 mil está o quê? Se não tiver lá o canal de YouTube legal, e você sabe que há 3 anos atrás, 4 anos, o Inter foi baixado do YouTube por um erro. E eu avisei antes, eu fiz uma reunião no Inter, no Inter, até Fernando não estava aqui, eles, tu pode comentar melhor isso. Avisei para eles, vocês vão cair, o cara olhou para mim bem sério, disse, não, pois que absurdo, não sei o que e tal, levantou dali, foi lá e disse para um funcionário dele, porque o funcionário dele me contou. O Fernando é gremista, vem aqui me tocar uma flauta e derrubar o meu canal. Não deu uma semana, derrubaram o canal dele. E todos os conteúdos que tu tinha até lá depositados foram embora, perdeu tudo. E conteúdos importantes, tinha muita porcaria, mas coisa importante. E se não fosse o Inter, e o tamanho que o Inter não voltava. O canal voltou pela massa que o Inter pode envolver, que tem interesse comercial então, do esse do processo digital, ele passa desde uma mudança cultural do clube, eu estou falando desde os colaboradores, diretoria, né? Não adianta eu falar em streaming se o futebol continua achando que nós não podemos entrar lá para filmar, que isso é bobagem, que atrapalha. O Fernando deve sofrer isso no Grêmio, porque é fundamental, né? Enquanto os dirigentes não entenderem que nós não somos mais um time de futebol, nós somos uma empresa de entretenimento, que nós vendemos entretenimento, cujo principal produto é o futebol, e aí eu tenho que contar, porque quem é que tem o conteúdo? Como é que esses blogueiros todos que vocês citaram se criam? Porque os documentos vazam, cara, vazam, né? Isso são propriedades do clube. Agora há pouco nós tivemos aí pela primeira vez, isso está sendo trabalhado, 2 depoimentos do presidente em questão da venda do Yuri Alberto, que foi transparência, oficializou, nunca o Inter tinha feito isso. E criticaram. Agora, por que isso não foi largado primeiro para o associado? E 5 anos depois eu largava na massa. Então é uma questão, né, de consciência, de conscientização. Então quando a gente fala, é uma área que ele não evoluiu, porque os custos são caros, tu tem milhares de ofertas, olha, sem mentira nenhuma, eu devo ter olhado mais de 30 alternativas,
que todo mundo chega lá, que tem a melhor solução do mundo, e aí como você tem do outro lado, né, pessoas leigas que tomam decisão, porque você sabe, você é o governo do clube, o vice-presidente não tem autonomia, eu tenho que bater lá no conselho de gestão, né? Por alguma questão, até pode ser política, não anda. Então, esse um ano a gente arrumou a casa, né? Não está bem ainda, mas hoje tu tem uma leitura que a gente chegou à conclusão, porque o Inter não abre mão de ser proprietário do conteúdo. Tá? Porque a maioria dos clubes hoje, eu vou lá, tem uma empresa que eu terceirizo, daqui a pouco a empresa quebra, vai embora, eu fico agarrado no pincel. E nós não abrimos mão disso, nós queremos ter a propriedade. Ou seja, se amanhã o parceiro sair, nós continuamos operando, né, as questões, claro, vamos ter que buscar um outro parceiro, enfim, mas tu não perde a história. Vamos comparar como fosse o YouTube, tu não perde todos os teus arquivos, cara. É isso. Né? Então, esse é um processo. Claro que tu luta, bicho, com questão de falta de recursos, questões culturais, questões políticas, tem de tudo. Como, né, os clubes são um grande governo, cara. Essa, né, seja federal ou estadual, em que tu tem que negociar com os partidos, cara. Né? Então, às vezes, até dentro do próprio clube tem gente que diz, não vou deixar, porque senão o Fernando vai ganhar esse mérito. E eu aprendi isso no Bahia, cara. Quando tu vai para um clube, porque o Bahia tem uma estrutura muito mais enxuta que o Internacional. E em 2015, o Bahia tinha uma estrutura de aproveitamento de redes sociais fantástica. Porque tu tinha que, era muito mais rápido a tomada de decisão. Mais ágil. Tu tinha um presidente que era jornalista e sabia da importância disso. Tanto que a gente botou, e nós éramos muito criticados pela imprensa local, por tudo que estava se fazendo lá na gestão do Marcelo Santana. E até que um dia o presidente, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma rádio chapa branca, vou comprar um espaço das 6 da tarde às 7 da noite, horário de alto movimento, rádio AM, FM, de segunda a sexta, como se fosse chegar numa gaúcha aqui e tu comprar. Lá na Bahia é muito comum. E aí nós passamos a ter um programa que criticava, metia o pau, mas também trazia para o torcedor informação, o contraponto desses caras que o Fernando falou, que faturam aí R$500 para tu botar lá um comentáriozinho lá embaixo. Como é que chama, Fernando? Me ajuda aí? Superchat, 500 pila, 200 pila, né? Então, é isso que nós temos que mudar. Então, eu diria que da parte do marketing, né? Bom, houve redução de gente, de estrutura, né? Renovação de equipamento, tem várias coisas que tu precisa fazer num clube também que tu recebe, e a gente sabia disso, com uma dívida absurda, em que a palavra de chave era a economia total, né? Agora, com a venda do Yuri, que era uma coisa aí que a gente imaginava que era o grande cheque ao portador, não sabia que chegaria nesse valor fantástico, que cabe às pessoas que ordenam isso agora tentar, de alguma maneira, gerir este recurso da melhor forma possível. E eu continuo dizendo, eu sempre disse, o grupo me acompanha, tu também, nós somos um clube formador. Quanto mais eu formar e vender, que foi o sucesso do co-irmão nos últimos 2-3 anos. Exatamente. Né? Bom, a gestão dessa grana é outro problema. Claro. Geriu mal, gastou mal, é outra coisa. Né? Exato. Então, essa é a grande frustração, que eu fecho um ano do meu retorno ao marketing como dirigente político. Isso é importante, porque muita gente acha que eu sou remunerado no clube. Não sou. Eu sou dirigente político e pelo estatuto é proibido ter remuneração. Aliás, todos nós na diretoria, né, somos proibidos. O que eu acho isso um erro, porque eu vim de uma instituição em que seus dirigentes já eram remunerados, regrados, né, dedicados 24 horas por dia ao clube, que era o caso do Bahia, e outros como Ceará, Fortaleza, e olha a performance desses caras aí, como é que eles estão. E o que eu quero aproveitar? Nós temos que parar de achar que a gente é o maior do mundo, quando eu digo os gaúchos, né? A gente se acha e o estado que já era. Então vamos olhar o modelo do Ceará, vamos olhar o modelo do Fortaleza, embora o Bahia tenha sido rebaixado, agora de novo, o próprio modelo de gestão do Bahia, né, que traz uma gestão mais enxuta, mais moderna, de tomada de decisão mais rápida, né, de colocar pessoas que consigam identificar, porque o próprio Atlético Paranaense também. O Atlético, né? Se bem que ali o Atlético tem um dono, né? É o Petralha, mas enfim, é uma referência, né? Então nós temos que olhar essas coisas boas também, e que são, se tu olhar, são clubes que até na parte do tema, que é o digital, estão muito mais evoluídos que nós, né? O Atlético Paranaense, todo o estádio é deles, todo o estádio é automatizado, todo o estádio está no digital, tudo tu controla por ali, desde a Copa, de tudo, né? Então tu tem já uma visão, é que o pessoal não vende isso, né? Que inclusive para mim é um grande benchmark, de tu olhar e ver como é que o Atlético consegue fazer a gestão desde a venda do ingresso, sócio, tudo, né? Quando a gente já foi isso, né? A gente já fomos referência. Já foi essa referência, né? Exatamente. Então quando o pessoal canta aí, o Fernando trouxe o exemplo do Atlético Mineiro, né? Pô, para aí.
Tudo que o Atlético está fazendo, o Inter fez há 10 anos atrás, gente, sem as ferramentas que tu tem hoje. É isso. Dia da troca, lembra? Sim. Rodava a gente no estado. E na época era tudo no boca a boca, quando muito era no Orkut, vai ter um negocinho aqui. Então, não tem. Chega um ponto que tu não inova mais. Tu não inova mais. Porque o resto é. Como é que eu vou lançar uma criptomoeda? Como é que nós vamos lançar um NFT? Se eu não tiver um sistema por trás para que tu faça a tua operação. Que segure o mínimo, né? Que segure. Tá aí o exemplo da live dos 15 anos da Libertadores. Tinha tudo para dar certo. Aí o nosso executivo contratado optou em não ancorar no YouTube, que me geraria tráfego para poder melhorar a nossa performance. Foi para uma plataforma independente, a plataforma não suportou. Tivemos 35 mil tentativas de acesso em 10 minutos. Acabou o quê? Aí o Fernando sabe, né? Pau, caiu. Cara, isso é de um amadorismo. Mas aí eu ouvi, Fernando, assim, eu já nasci pronto, e eu disse, vai dar problema. Eu já nasci pronto, deixa comigo. Tá bom, é o que tu falou ali, né? Eu já nasci pronto, deixa comigo. É surreal isso. É surreal hoje tu querer fazer uma live de 15 anos da Libertadores, de um clube do tamanho do Inter, com a força da torcida que tem, né? E com todo o envolvimento de outros torcedores, que não obrigatoriamente são do Inter, mas que vão lá para conferir, e tu não ancorar no YouTube. Não, e mais, uma torcida que estava carente, claro, de grandes eventos. Óbvio. Então, para nós, exatamente, no meio de uma pandemia, aquilo era um momento que É. tu tinha para tocar flauta no teu co-irmão, né? De um momento de você trazer, de certa forma, o teu reconciliação torcedor, com a né, que torcida. estava lá por uma questão da pandemia, e aí tu erra, cara, coisas assim foram erros E aquilo, primários. é aquele cara que o cara se emociona, sabe uma coisa, eu vou voltar a pagar. Eu vou Isso. ajudar o Inter. Vou ser Porque sócio, eu vou voltar a pagar, eu parei de pagar, O verdadeiro mas vou voltar. engajamento, né? Claro. Esse é o verdadeiro engajamento, não é só o like. Muito bom esse papo com Jorge Avancini e Fernando Pullman. Mas agora é hora de saber com nossos comentaristas convidados como estão avaliando a dupla Grenal até agora. Quem sabe do assunto, fala no Clube FTA. Olá, eu me chamo Virgínia Fernandes, sou jornalista e estou aqui para falar do desempenho do Inter nessas 4 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. O Medina está usando o estadual para fazer testes, o que é totalmente aceitável, mas o que está sendo bastante questionado é a tentativa de fazer uma linha de impedimento que está visivelmente desentrosada. Em todos os jogos teve falha de marcação por causa disso, obrigando o goleiro Daniel a fazer grandes defesas. E o maior problema do Inter é justamente o setor defensivo, mas pelo lado direito, na lateral. Seja com o Heitor, seja com o Mercado, foi onde mais teve erro que originou chance ou gol adversário nesses 4 primeiros jogos. Algumas coisas não tem como entender. O Inter foi no mercado atrás de um ponta, contratou o David, que joga pelo lado esquerdo, mas foi a única posição do ataque que ele não atuou. Ele já começou como centroavante e como ponta direita. Algumas vezes durante o jogo ele aparecia pela ponta esquerda, mas nunca começou um jogo por ali, que é a melhor posição dele. Mesmo assim, ele mostrou características que não tem faz muito tempo no Inter, que é um jogador de velocidade pela ponta e que tem um chute cruzado. O Bosquilha tem dado lampejos de ser aquele jogador de antes da lesão no joelho, quando tá atuando pelo lado direito. Ele tem criado algumas oportunidades e tem chutado a gol. O pouco que foi visto do Wesley, dá pra ver que é um jogador que tem qualidade, tem explosão, tem passe, tem chute, além de ser forte. Ele tem tudo pra ser o titular do Inter nessa temporada. Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer avaliação muito rude sobre o trabalho do Medina, até porque foram só 4 jogos e é início de temporada, mas ele tem que tomar cuidado para ele não ser engolido pelo vestiário, como alguns treinadores foram nesses últimos anos. Agora o que resta é aguardar, dar tempo pro trabalho e ver o que a temporada reserva pro Inter. É com vocês, amigos do Clube FTA. Clube FTA. Olá, ouvintes do Clube FTA. Aqui quem fala é Vinícius Santos, jornalista aqui da cidade de Viamão, a velha capital do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, é uma satisfação poder estar participando desse projeto. Parabéns pela iniciativa de toda a equipe do Clube FTA, do Jorge, do Ricardo, do Paulo e de todos os demais envolvidos no projeto. Estou aqui para falar um pouquinho do Grêmio
Grêmio que parece que o seu torcedor, a sua direção, os jogadores estão dentro daquele filme aí da década de 90, do Dia da Marmota, que o personagem acorda todos os dias e vive o mesmo dia. Observando o jogo de ontem, o jogo do Guarani de Bagé e os primeiros jogos do Gauchão, se percebe que o Grêmio continua exatamente igual. Um presidente que tem uma fala muito prolixa, uma fala muito didática, uma fala muito apropriada para outros ambientes, mas não para o futebol, e que está no mesmo tom como se nada tivesse acontecido. O Grêmio caiu para a segunda divisão, o Grêmio vive uma crise muito forte, o seu presidente está lá como a rainha da Inglaterra, sem se exaltar, sem fazer mudança de rumos, nada disso. Totalmente desconectado do seu vício de futebol, que, na minha opinião, é mais um erro da sucessão de erros que o Grêmio tem cometido. Denis Abraão tem um discurso jurássico, um discurso fora de contexto, que me causa, aí é uma opinião bem pessoal mesmo, uma vergonha alheia. Eu tenho vergonha de escutar as entrevistas de Denis Abraão. Ontem ainda alguém me perguntou se eu tinha escutado a entrevista dele para um podcast famoso aí do Rio Grande do Sul, e eu disse não, me recuso, não tenho estômago para estar ouvindo cabelo no peito, e tem que bater no peito, tem que ser mais homem, etc. Não tenho mais paciência para isso, acho que não cabe mais, e não se trata de deixar o futebol chato, ou de fazer uma leitura tática do futebol, não, acho que o futebol tem componentes mentais, tem componentes de motivação, tem componentes sentimentais, mas não é o Denis Abraão que vai resolver essa parte anímica no Grêmio com esse discurso, na minha opinião, patético. Dentro de campo, pior ainda. Wagner Mancini não será capaz de promover a mudança estrutural que o Grêmio precisa. Desde 2018, essa mudança vem se arrastando. O modelo implantado pelo Roger e que resultou lá na Libertadores da América de 2017 carecia de jogadores específicos, de jogadores talhados para aquela característica. E as sucessivas mudanças de grupo, as sucessivas contratações, a metamorfose que esses grupos foram sofrendo de 2018 para cá na mão do Renato, desconectou esse grupo de jogadores desse modelo de jogo que a torcida gostaria, que todo mundo gostaria que continuasse sendo aplicado. Então, o Grêmio entrou numa espiral, num buraco sem fundo, que parece que chegou no fundo, mas a gente acha que não chegou no fundo ainda, porque quando parece que a gente já bateu no fundo do poço com a segunda divisão, nada acontece em 2022 que vá nos animar e dizer que não, nós vamos sair rapidamente. Não, continua tudo mesmo igual. Ontem foi uma sucessão. 2 volantes, como Lucas Silva e Thiago Santos, para jogar contra o poderoso Guarani de Bagé, aqui na arena? Não pode, né, seu Mancini? Não pode, não tem condição. Fernando Henrique pedindo passagem. Vila Sante pode não ser o primor técnico, mas tem muito mais intensidade. Então não faz sentido. Benítez, mais uma contratação duvidosa, bom jogador tecnicamente, mas totalmente fora de intensidade. Isso já foi visto na sua passagem pelo São Paulo. Então o Grêmio parece que está no dia da marmota. E eu espero que um dia, que não seja tarde, a gente acorde. Um forte abraço a todos e ótimo programa. Você está ouvindo Clube FTA. Amigos, a conversa está ótima sobre marketing com o Jorge Avancini e com o Fernando Pullman. E retornaremos em seguida. Fique agora com o Ricardo Bueno falando sobre bebidas. Hora de falar de trago. O nosso espaço de bebidas hoje, a gente está trazendo uma dica de leitura. Acabou de ser lançado no início desse ano, agora em janeiro de 2022, o livro Cerveja Artesanal no Brasil. Esse livro foi escrito pelo senhor Werner Emmel, mais conhecido apenas como Seu Werner, da WE Consultoria, uma empresa fundada em 1997 e que esteve lado a lado com os pioneiros no segmento da cerveja artesanal no Rio Grande do Sul e no Brasil. A WE foi muito importante num tempo em que as coisas eram bem diferentes de hoje, em que a cena cervejeira estava se desenhando, e ela foi muito relevante na questão dos insumos e também na consultoria para desenvolvimento de cervejas, de receitas de cervejas, montagem de fábricas, dos equipamentos, etc. É um livro muito interessante. O seu Werner, quando montou a WE, vinha de 25 anos como mestre cervejeiro na cervejaria Brahma,
formação como mestre cervejeiro na Alemanha, em Weinstefan, que é uma das mais antigas cervejarias e escola cervejeira do mundo. Então, este livro está disponível para quem tiver curiosidade no site da weconsultoria.com.br e lembro aos amigos que daqui 2 ou 3 semanas nós vamos trazer o seu Werner aqui no nosso programa para nos contar um pouquinho mais de detalhes e coisas curiosas sobre o mundo da cerveja artesanal, como começou toda essa trajetória, como é que eram as coisas naquele momento e como está o cenário hoje no Brasil no segmento das cervejas artesanais. Aquele abraço, voltamos com o Soruco aqui no Clube FTA, futebol, trago e assados, um mundo da bola com outro sabor. Clube FTA. Estamos de volta para o bloco final desta excelente conversa com Jorge Avancini, vice de marketing do Internacional, e Fernando Pullman, da Quentos e Circo, especialista em estratégias para o YouTube. Mas eu gostaria de complementar algumas coisas que o Avancini falou ali, porque eu já estou fora do Grêmio há um tempo, mas eu vivi muito disso, do que ele está falando, né? E eu acho que tem 2 questões básicas aí que a gente precisa falar sobre isso, né? Uma, tá? Todo mundo que aparece no clube, seja no Grêmio, seja no Inter, seja no Palmeiras, qualquer clube desse tamanho, qualquer um desses gigantes do Brasil, o cara chega lá querendo vender uma solução. Ele chega lá dizendo, não, vamos fazer o seguinte, tu entra com a marca, tu bota o dinheiro e tu deixa que eu vou pra rua, eu resolvo, eu isso e aquilo. E não é isso que os clubes precisam. O que os clubes precisam são de pessoas que efetivamente conheçam como fazer as coisas e essas pessoas possam estabelecer uma estratégia, construir, né? Tipo assim, ó, que foi o que nós fizemos com o Grêmio. Quando o Douglas nos chamou, o Cris nos chamou e depois o Douglas assumiu, o Douglas nunca disse assim, eu quero que vocês produzam conteúdo, que vocês tenham o câmera, que vocês tenham o jornalista. Não, o que ele fez? O que vocês entendem? Vocês entendem a estratégia do YouTube. Eu não entendo a estratégia do YouTube aqui dentro, eu não tenho dentro do meu time. Então vem pra cá e me conta como é que é essa estratégia. Me mostra. A gente ficou 1 ano e meio dentro do Grêmio, a gente treinou toda uma equipe, tá? Eu duvido hoje, no estado do Rio Grande do Sul, alguém que entenda mais de YouTube para futebol que o seu Cristiano Oliveski, tá? E eu falo isso com muito orgulho, porque o Cris ele já entendia, mas o Cris é uma cria da Quentos. A gente treinou o Cris por isso, porque a gente fazia reunião 1 vez por semana, a gente discutia estratégia, o Cris estava sempre junto. Existem policies dentro de um clube, e o Avancini sabe disso, que são quase que intransponíveis, que é o treinador de futebol. Se o cara chegar e dizer assim, ninguém entra no vestiário, nem o presidente manda entrar no vestiário, porque o presidente não vai achar um atrito com coisa para botar um jornalista lá para gravar. Então, assim, todo esse treinamento, todo esse entendimento de como as coisas funcionam, do que tu pode fazer, do que tu não pode fazer, como é que tu não corre o risco de cair um canal. Tem empresas que são especialistas nisso e tu pode chamar essa empresa, contratar ela, treinar o teu time e a partir dali é teu. Tu não precisa, o cara vai embora e a coisa continua, que foi o que aconteceu. Acabou o nosso contrato, o Beto achou por bem não renovar, o Douglas já tinha saído, já tinha ido para CBF na época, e tá tudo certo. A Quentos seguiu a vida dela e o YouTube do Grêmio explodiu. O YouTube do Grêmio, quando a gente saiu, quando a gente chegou, tinha 8 mil inscritos, quando a gente saiu, tinha 83 mil, se não me engano, e hoje tá chegando a 800 mil. E tá tudo certo, né? Então, essa estrutura. E uma segunda questão, que é a vaidade do dirigente. Se o Avancini monta, ele não falou isso, mas eu posso falar. Se ele monta um podcast que nem a gente tem aqui, vai ter dirigente ligando para ele dizendo assim, por que o Fernando tá lá e eu não tô? Por que tu deu 5 programas nesse último ano pro Jorge falar e para mim tu deu 2 só? É isso, né? Então, assim, o dirigente conseguir entender, o clube como um todo conseguir entender isso que o Avancini falou, que eu acho que é perfeito. Somos uma empresa de entretenimento onde o nosso principal produto é futebol, conseguir entender que essa empresa ela não está lá para fazer o João, a Maria ou o José mais importante, e sim focar para que o seu público-alvo, seu torcedor, consuma cada vez mais aquele produto e isso vire business, é o grande desafio hoje de qualquer clube. O Bahia, a última live que eu participei com o diretor de marketing do Bahia, ele falou, o meu grande desafio hoje é fazer com que as casas de aposta no Oriente
queiram comprar jogos do Bahia, porque se eu conseguir fazer isso, eu consigo levar o nome do Bahia para lá e daqui a pouco eu vou ter excursão, eu vou ter torcedor, eu vou ter... Por quê? Porque o Bahia é enxuto. O Bahia não vai disputar Mundial. O Inter vai disputar Mundial. O Grêmio vai disputar Mundial. O Bahia não vai. Aliás, não vai é muito forte, mas a probabilidade é menor. É menor. Então ele tem que achar alternativas para se vender. Né? Então, essa falta de profissionalismo dentro disso, esse amadorismo é que às vezes me assusta um pouco. Eu ia colocar essa questão da profissionalização da área da comunicação e do marketing. Por incrível que pareça, eu trabalhei anos em redação, trabalhei anos depois em comunicação empresarial. É sempre a mesma coisa, nós evoluímos minimamente em entender a comunicação e o marketing como estratégicos e não como custo. É inacreditável. A gente consegue categorias de base, a gente consegue melhorar na contratação do treinador, a gente consegue na preparação física, consegue até na informatização do estádio, parará a coisa do ingresso, o cara vai fazer o check-out, vai fazer o check-in, e a gente não consegue entender que a comunicação é estratégica e ela está permeando todos esses outros processos. É o que vem, ela é o suporte, é o que o Avancini falou antes. É o segundo, na minha opinião, eu concordo plenamente, é o segundo, depois do futebol, é o segundo... Eu queria só complementar, hoje eu tenho claro, né, vivendo essa realidade no Inter, já comecei lá no Bahia, que com o crescimento, por exemplo, quando eu saí do Bahia em 2018, ninguém falava em TikTok, né? Hoje é a tendência. Eu te diria que tu tem quase que ter um coordenador ou um supervisor por canal, cara. Porque a linguagem do Twitter é uma, a linguagem do exatamente YouTube isso. é outra. Claro, isso tem que estar alguém em cima alinhando tudo. Eu não tenho, porque tu não tem estrutura, tu não tem investimento, então o nosso cara é que nem o chinês do circo, que fica equilibrando 200 pratos, e hora ele vai para o lado do outro. Então, se nós estamos dizendo que o o YouTube vai me monetizar, vai dar, eu posso botar ali, ou eu vou criar a parte de streaming, eu tenho que ter uma equipe para isso. Agora, todo mundo tem que se falar. Quando tu começa a ver essa estrutura, a primeira posição do que tu precisa, seja ela terceirizada ou seja ela própria, o dirigente diz, não, é muita grana aí, nós estamos decidendo de botar um cabeça de bag lá no futebol. Só que tu perde dinheiro. Né? Hoje, todos os contratos de patrocínio que eu negocio, o cara ele não quer mais saber de placa no campo, não quer mais saber de nada. Ele quer saber do seguinte, qual é o retorno que vai me dar nas redes sociais do clube. Que tipo de engajamento eu posso fazer por aí afora. Então, nós precisamos quebrar isso, cara. Isso é um processo lento e que depois vai entrar, eu não sei se tem intervalo agora, vai entrar na tua segunda pergunta, que é sobre os jogadores, né? Então não sei se eu toco aqui, já vou na tua segunda ou para. Nós temos que agendar o próximo programa. Como é que fica? Terminou? Tá tão bom? Terminou já? Este programa hoje tá uma loucura isso aqui. O chefe é o Soruco, eu tô. Já terminou, Soruco? Tá tão bom, tipo. Todos. Aqui, a gente iria aqui dar uns... Até porque nós estamos no estúdio, não tem janela, né, Fernando? A gente não sabe como é que tá lá fora. Programa conversando sobre tipo cassino, assim, quando tu sai já é noite ou já é dia. Quando a gente começou a conversar sobre como é que a gente vai botar nos programas, tal, vamos botar conteúdo, a gente vamos falar sobre marketing, vamos trazer de repente a Avancini, aí falar o Paulo sugeriu, o Fernando, vamos conversar sobre marketing. É um bom assunto, acho que vai dar para conversar alguma coisa. Não deu para conversar bastante, deu para conversar muito. Nós vamos ter que dar um jeito de ter outro programa para continuar discutindo, né? Por exemplo, essa monetização agora aí que tem, né, me deu branco agora do YouTube? Criptomoedas? Criptomoedas. O fã... Só para provocar para o próximo programa, tu vê, o Fernando trouxe um dado importante. A gente sabe que ex-jornalistas, ou até não jornalistas que estão hoje aí nos influencers, tem gente faturando 150 mil por mês. Sim. Vendendo crise, porque o papel desses... Eles ganham dinheiro não é na notícia boa, eles ganham dinheiro criando crise. Então, mesmo onde não tem, eu invento a crise. Então, tu imagina o seguinte... Se eu, clube, que tenho todo o conteúdo, eu tenho todo o jogador, eu tenho todo o manancial de história, de documentação, será que eu não consigo faturar 150 conto por mês? Que hoje eu não tenho no marketing, nas redes sociais do clube. Tu imagina se tu abre uma live com o Yuri Alberto, tá? Para o Yuri Alberto se despedir,
tá? E tu permite que as pessoas mandem superchat para perguntar coisas para ele. Não, Fernando, eu vou mais longe. Entendeu? Tu imagina chegar... cara, é um faturamento Fernando, eu vou mais histórico pro Inter. Todos vocês viram, né, o que aconteceu na chegada dele na pré-temporada. Eles estão em Dubai, não, Turquia. Não, Portugal. Portugal. Então tu imagina o seguinte, eu estou deslocando um repórter e um cinegrafista do clube para acompanhar a chegada dele lá. E faz toda aquela parte de dancinha, tudo que ele fez lá, tu gera exclusivo pro Inter. O sócio não paga, aí entra o digital. Entendeu? E quem não é sócio, né, vai pagar uma taxinha para ver. Ou, fora isso aqui, faz pergunta pro cara lá, como é que tá, porque até tem uma brincadeira que eu acho que o cara lá fala em russo, ele diz, não entendi nada, depois ele responde. Cara, é isso que o clube tem que ter uma visão. Então, vendeu, cessou. Não cessou, tu tem um residual. Ainda mais com um cara identificado como ele, que deixou tantas imagens. Então eu teria que ter alguém lá. Agora, tu imagina chegar no clube e dizer, olha, vamos mandar 2 caras para ficar 10 dias lá acompanhando. Enlouquece, o quê? Bebeu, tá matar, né? Me despendurar, né? Quando o Filipão voltou pro Grêmio a última vez, na gestão do COF, tá? Foi justamente quando a gente estava lá, a live chegou a dar 360 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo pelo YouTube. Foi o recorde mundial na época de uma live, tá? Tu imagina se isso, naquela época não podia ser monetizado, mas tu imagina se tu abre ali uma forma de monetizar aquilo ali, se tu vende para um patrocinador, se tu entrega, sabe, são essas coisas que muitas vezes os clubes, eles são amadores por não conseguir enxergar oportunidades. Eles enxergam só investimento e nunca receita. Meus caros, a produção está nos matando já. Vamos deixar assinado aqui, eles têm que assinar aqui, que eles vão voltar. Nós vamos falar sobre os jogadores e as redes sociais, e nós vamos voltar a esse tema que eu costuraria, a ousadia aqui de dizer para o Avancini e para o Puma, como é que os clubes aproveitam o que nós conhecemos hoje como um conceito importantíssimo de storytelling. É contar as histórias das pessoas que fazem o clube. É funcionário, é jogador, é o cara que está dentro do vestiário, está fora do vestiário, o cara que corta a grama do Beira-Rio, o cara que arruma a iluminação. Tem 50 mil histórias para trabalhar junto com as histórias mais quentes, que são as do dia a dia do futebol. Como é que os clubes trabalham isso? Não trabalham? Por que não trabalham? Mas aí a figura, né? Como é que eu monetizo isso? Tudo isso dá para dar dinheiro. E aí eu te pergunto, isso vai gerar grana. Uma Tramontina da vida não vai querer aliar sua marca a um storytelling bem pensado, coisas emotivas e que vem de dentro do vestiário, do cara, o filho do jogador, entendeu? Como é que é a vida do filho do jogador? Como é que ele se comporta na escola? Aí eu diria que como é que ele é tratado pelos colegas? Tem 50 mil histórias. Isso nós temos que cortar no Brasil. Eu não tenho que sair de um patrocinador. Bota a funcionar, roda, investe. É isso. E deixa o cara vir. Depois, quando o troço ficar legal, aí tu vai chegar, tá aqui os números. Tramontina, tá aqui os números, blá, 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 quer vir. É como o Netflix faz, né? Vamos pegar o seguinte. O Netflix, vamos lá, vamos pegar tu deu um exemplo. Vamos pegar o D'Alessandro fazendo parrídia. Exato. Na casa dele. Tu acha que a Tramontina não queria estar lá com tudo, lá, talher, acabou, tia. Tramontina, estamos aí, a gente já tem aí então, de pau. Agora, aliás, a Tramontina aqui, né, diz que o errado... Como é que é? Não tem jeito errado de fazer churrasco. O errado é não fazer churrasco. Então o errado é a Tramontina não estar conosco aqui, pô. Tá certo, tá bom? Muito obrigado a você. Gente, obrigado, parabéns aí, muito obrigado, torcendo Fernando, por vocês. Foi um prazer ter a presença de vocês hoje aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Não tem nem obrigado, já estão, vocês já são da casa, vamos deixar como só convidar. Como debatedores fixos do programa. Tá certo, muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Tchau. O Clube FTA tem muita gente importante na audiência. Olá, pessoal do Clube FTA. Achei muito legal a ideia de falar sobre nossa cultura, de falar de futebol, de falar de churrasco, falar de bebidas, que são 3 paixões nossas aqui, especialmente nós gaúchos, que adoramos esses temas. Por isso, eu saúdo a iniciativa de vocês e quero deixar um recado de que tenha muito sucesso este programa. Quem fala aqui é Davi Paludo, das Lojas Paludo. Um forte abraço a todos vocês. E aí, pessoal do FTA, aqui Rogério Caseta, da Toca do Disco. Gostaria de mandar um abraço para vocês e cumprimentar pela iniciativa de lançar um programa combinando esses 3 assuntos tão bacanas, que são futebol, churrasco e bebidas. Sucesso e vida longa pro programa. Um grande abraço. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Figueiredo, sou diretor da Radioativa Produtora e
saxofonista da banda Jazz Gig, e tô aqui para falar para vocês do Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. O programa que está sendo lançado, podcast, programa com esses temas que são muito interligados entre eles e que todo mundo gosta. Vou certamente ser um ouvinte. Grande abraço. Você ouviu o Clube F... Opa! Transmissão não autorizada. Transmissão não autorizada. Transmissão não autorizada. Aí, galera! Tá, o Clube FTA, tá, eu não vou ser tão bruto. Esse programa até hoje eu acho que foi um pouquinho melhor que o outro, vamos ver aí, tá? Manda aí um Orkut aí que eu pego aqui, velho. Suruco, só um pouquinho, só dá um gole aqui. Sabe quem é que falou comigo também? Sabe? O presidente do Inter. Só que ele só fala em espanhol, cara. Cara, esse cara aí, ó, esse Fernando, cara é bom, hein? O cara saca dessas coisas aí, desses baratos aí. YouTube, né? YouTube. Ô, Bueno, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aqui no açougue aqui da minha rua, aqui na quebrada aqui. O nome do açougue é o Sujinho, tá? Eu vou ali agora, eu vou ali pegar, vou ver essa dica aí, vou ver. Deixa comigo. O Sujinho acho que deve ter ali, o açougueiro. Olha só, tô tentando acessar, é isso que se diz, né? Acessar o Twitter aqui, Twitter. Não consigo. Como é que se faz? Os clubes não ensinam. Como é que os caras do Inter fazem aí? Pede pra eles arrumar esse troço aí. Tá aí, pessoal, aí, o Bueno, foi o Bueno que falou que era ruim trazer o D'Alessandro, né? Tá, e aí? Fala do velhinho agora, fala do meu velhinho. O cara é um monstro, joga muito, nunca terão. Suruco, será que o Bueno pode me ajudar? Eu só tô vendo aqui como é que fala, os posts. Os caras fazem uns posts aqui, os caras sambando, os caras fazendo pagodinho, os caras dançando funkzinho. Como é que é, o robozinho? Cara, meu, esses caras não podem fazer isso, é o clube. Clube FTA, olha só, sabe quem me ligou? O Denis Abraão, quer falar comigo na segunda. Game over.